Vamos concluir o nosso estudo sobre diferentes traduções da Bíblia e agora nós vamos falar sobre o quarto tipo de tradução, que na verdade não é considerado uma tradução, mas uma interpretação pessoal do tradutor. Esse tipo é chamado de paráfrase. Professor, eu não entendi direito. Tá, eu vou explicar. Nós falamos aqui que existem, até agora, nós vimos 3 tipos de tradução. A primeira tradução é por equivalência formal, ou seja, uma tradução literal, palavra por palavra. Depois nós vimos a tradução por equivalência dinâmica, que é uma tradução buscando entender o pensamento, a ideia do escritor na época do texto bíblico e traduzir essa ideia, esse pensamento para o leitor moderno, para o leitor contemporâneo. E por fim nós vimos o terceiro tipo de tradução, que é uma mistura da equivalência formal com a equivalência dinâmica, ou seja, é uma Bíblia que vai trazer esses 2 tipos de tradução. No momento ela vai traduzir palavra por palavra, literalmente. No outro momento ela vai procurar traduzir a ideia, o conceito, o que passava pela cabeça do escritor na época em que ele escreveu o texto bíblico e traduz esse conceito para a nossa época, para a nossa cultura. Já no caso da paráfrase, o que acontece? O tradutor, naquela preocupação de transmitir de forma mais simples possível, mais clara possível o que o escritor bíblico quis dizer, ele, baseado numa interpretação do texto bíblico, mais do que numa tradução, seja por equivalência formal ou equivalência dinâmica, ele nos entrega, na verdade, uma visão subjetiva do texto, ou seja, o entendimento particular dele. Ele interpretou que era de uma forma e ele passou para nós essa interpretação. Qual é o maior perigo disso? O maior perigo é que, se ele estiver errado na sua interpretação do texto bíblico, nós vamos ter uma tradução errada também. Uma tradução que, na verdade, não está nos ensinando algo que saiu da Bíblia, mas sim uma coisa que veio da cabeça do tradutor, você entende? Então, a paráfrase, ela tem esse perigo. É claro que se a interpretação estiver correta, a chance de nós termos uma excelente tradução é grande, porque se ele interpretou corretamente e nos transmite aquela interpretação da forma que ele entendeu, e essa interpretação é fiel ao ensino bíblico, a chance de nós termos uma boa tradução é grande. Mas sempre há esse risco de nós recebermos algo que não tenha nada a ver com o ensino bíblico, com aquilo que Deus quis nos dizer, porque o que nós recebemos foi simplesmente algo que veio da cabeça do tradutor. O Eugene Peterson, quando a gente pega aquele salmo que nós vimos em várias traduções, o Salmo 92, versículo 10, quando a gente pega aquele salmo que diz assim, Salmo 92, verso 10. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Salmo 92, verso 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Aqui nós temos uma tradução da Almeida Revista e Atualizada, seguindo a equivalência dinâmica. Em vez de chifre, a Ara traduziu poder. E em vez de unicórnio, ela traduziu boi selvagem. Nesse caso, a mensagem do Eugene Peterson faz também uma tradução por equivalência dinâmica, porque ele traduziu assim: mas tu me fizeste forte como um animal de carga. Ora, em vez de traduzir chifre, que é o termo literal, o Eugene traduziu a ideia, me fizeste forte, porque, como eu disse, chifre traz a ideia de força, de poder. E em vez de traduzir unicórnio, o Eugene Peterson traduziu como animal de carga, provavelmente pensando num boi. E aí, nesse caso, ele está seguindo a mesma linha da Almeida Revista Atualizada. Traduziu os 2 termos por equivalência dinâmica e eu fiz uma crítica dizendo que nessa segunda parte não caberia nem boi, nem animal de carga e nem outra coisa qualquer que apresente um animal de 2 chifres. Por quê? Porque no texto original o termo literal é um ser de um único chifre. Ah, professor, você acabou de mostrar aí que a mensagem do Eugene Peterson, ela faz tradução por equivalência dinâmica.
Então por que chama essa tradução de paráfrase? É porque, embora nesse texto específico do Salmo o Peterson tenha feito uma tradução por equivalência dinâmica, infelizmente, em vários e vários textos, especialmente do Novo Testamento, particularmente nas epístolas de Paulo, esse autor, o Eugene Peterson, ele costuma apresentar mais uma interpretação pessoal do que uma tradução, na verdade. Quer ver? Vou dar aqui um exemplo. Quando você dá uma olhada em Romanos 8, versículo 8, na Almeida Revista e Atualizada e na Almeida Revista e Corrigida, nós temos o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observação: a palavra carne aqui nesse versículo, para a maioria dos estudiosos, não sou eu que estou falando não, é a maioria dos estudiosos que pensam assim, ela significa natureza pecaminosa. Então, Romanos 8, versículo 8, quando fala em carne, a ideia aqui é de natureza pecaminosa. Porém, tanto a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, quanto a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, quando elas traduzem esse texto, elas fazem uma tradução por equivalência formal. Elas traduzem literalmente a palavra que aparece lá no texto bíblico, que é carne. Ok. Quando você olha esse mesmo texto, Romanos 8, versículo 8, na nova tradução na linguagem de hoje, nós vemos o seguinte: a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, traduziu assim: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Essa tradução, obviamente, está por equivalência dinâmica. Os tradutores da nova tradução na linguagem de hoje, eles procuraram saber qual o conceito aqui e vamos traduzir esse conceito para as outras culturas. E como eles perceberam que, na verdade, o apóstolo Paulo estava falando sobre natureza, então eles traduziram natureza humana, o que para mim não foi uma boa tradução pelo seguinte: quando o apóstolo Paulo está escrevendo Romanos 8:8, ele realmente está focando no aspecto pecaminoso da natureza do homem. Não é simplesmente natureza humana, o que ele quer falar, ao que ele quer se referir. Ele quer se referir especificamente ao aspecto pecaminoso da natureza humana. Professor, mas é tão importante ter esse detalhe aí, essa questão, enfatizar esse detalhe? É importante sim, porque o que acontece? O crente, a pessoa que se torna um crente em Jesus, um cristão, ela diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, que ela se torna uma nova criatura, ou seja, ela ganha uma natureza regenerada. Só que ainda há resquícios do pecado nessa pessoa. Então, o crente, na verdade, o cristão, ele tem uma natureza cujo pecado não foi completamente erradicado. É por isso que a gente luta contra o pecado. É por isso que a gente luta contra o velho homem. O velho homem seria um termo sinônimo para a natureza caída que nós temos ainda. Então, a nova tradução na linguagem de hoje, ela acerta num ponto. Paulo está falando de natureza, não está falando simplesmente de carne, literalmente de carne, né? O catolicismo, ele parece ter interpretado essa carne como se fosse a carne literal, a carne do nosso corpo. Tanto é que, se você ler alguns livros sobre o catolicismo, principalmente na Idade Média, alguns filmes também trazem isso, né? Mostra monges, padres, que para poder conter o pecado, eles se chicoteiam o próprio corpo, como se o pecado fosse um sinônimo de carne, mas carne literal, a carne do corpo. Não, não é isso que Paulo quer dizer. Paulo está falando em carne como natureza e natureza pecaminosa. Então, eu considero que por causa disso, a nova tradução na linguagem de hoje, ela foi só até a metade do caminho. Sim, Paulo está falando sobre natureza, mas ele está falando especificamente sobre a natureza corrompida do homem. Nesse caso, a nova Bíblia Viva, ela foi mais feliz. Ela traduziu assim: é por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Olha como é que a nova Bíblia Viva traduziu: natureza pecaminosa. E aqui, com certeza,
ela foi mais fiel ao sentido pretendido por Paulo quando escreveu Romanos. Agora veja como é que a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, traduziu esse texto. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Vejam só que diferença. Enquanto que as outras Bíblias traduzem estar na carne como algo relacionado à natureza pecaminosa do homem, o Eugene Peterson, ele minimiza esse ponto, porque estar na carne para ele, na tradução dele, é uma pessoa, qualquer pessoa absorvida em si mesma. Absorvida em si mesma. Vocês percebem como ele tirou a força, a profundidade teológica do texto quando ele traz uma tradução dessa? Da mesma maneira, quando você vai para essas Bíblias que são mais paráfrase do que tradução, você percebe que todas elas têm uma coisa em comum. Quando elas começam a traduzir os textos doutrinários do apóstolo Paulo, principalmente aqueles textos que dizem respeito à nossa salvação em Cristo, elas acabam nos entregando mais uma interpretação do que uma tradução. A prova disso é que aqueles termos teológicos profundos, como propiciação, justificação, expiação e outros tantos, eles são colocados numa linguagem tão simples, tão comum, que eles perdem a sua força. Não adianta você ter uma paráfrase dizendo que nós fomos absolvidos em Cristo ou salvos em Cristo simplesmente, se você desconsiderar o significado teológico da palavra justificação. Kleber, o que é justificação em termos teológicos? Justificação é uma linguagem usada num tribunal. Imagina um tribunal, Deus vai te julgar e ali ele te declara inocente, com base nos méritos e no sacrifício de Cristo. Ele te declara inocente. Você literalmente não deixou de ser pecador. Você, na verdade, é culpado por aqueles pecados, mas diante do tribunal de Deus, os seus pecados foram creditados na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi creditada na sua conta, foi imputada na sua conta. Olha aí, outro termo teológico profundo, imputação. Então, quando você começa a ler textos doutrinários numa paráfrase, o risco de você perder a profundidade teológica nessa tradução é muito grande. É muito grande. Professor, então o que eu deveria fazer diante disso? O que eu recomendo é o seguinte: para narrativas da Bíblia, narrativas, histórias em geral, as paráfrases e as equivalências dinâmicas, elas facilitam demais o entendimento. Quando você vai ler Êxodo, Levítico, Crônicas, Êxodo, por exemplo, quando fala sobre as regras do sacerdócio, Levítico também, aquele tanto de lei relacionado às cerimônias, aos rituais religiosos dos hebreus no Antigo Testamento, ou quando você vai para Crônicas com aquele tanto de genealogia. Quando você lê esses textos numa paráfrase ou numa Bíblia que só faz a tradução por equivalência dinâmica, você vai entender, com certeza vai entender muito melhor o texto. Ele vai ficar muito mais claro para você. Então a minha recomendação é essa: use paráfrases e equivalências dinâmicas para ler as narrativas do Antigo Testamento, aqueles textos que são mais complicados em termos de instruções rituais, religiosas. Eu destaquei aqui os 3 exemplos: Êxodo, Levítico, Crônicas. Pode ler em paráfrase que você vai entender muito melhor o texto. Quer ver? Olha um exemplo aqui. Se você pegar na Almeida Revista e Atualizada, Êxodo 20, versículo 25 e 26, vem lá: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Vocês entenderam alguma coisa? Olha o versículo 26. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Na Nova Bíblia Viva, olha como é que esse mesmo texto é traduzido. Agora, notem bem: se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Então aqui fica claro que
é para pegar a pedra como ela veio da natureza e montar o altar. Não é para trabalhar a pedra, é essa a ideia. E no versículo 26, não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta. Como naquela época eles usavam vestes talares, aquelas roupas compridas, se fizesse degraus, à medida que o sacerdote subisse os degraus, poderia ser que alguém embaixo visse a nudez do sacerdote, porque por debaixo daquela roupa, provavelmente ou ele estava nu ou ele estava usando uma veste íntima qualquer. Êxodo 21, versículo 22 e 23. Olha como é que diz na Ara, Almeida Revista Atualizada. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Olha que interessante aqui. Baseado nesse texto aqui, por exemplo, da Almeida Revista Atualizada, algumas feministas, algumas pessoas que seguem o movimento feminista, dizem que a Bíblia não considera o feto como um ser vivo. Por quê? Porque aqui nesse texto diz assim, ó: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher. Elas dizem o seguinte: se o feto fosse um ser vivo, então, em vez de indenizar a pessoa, aquele que machucou a mulher e que fez ela abortar deveria morrer, porque essa era a lei em Israel, esse era o costume. Se uma vida era perdida, pagava-se com outra vida. Mas aqui fala para indenizar. Então eles falam, isso prova de que o feto não é um ser vivo, pelo menos à luz desse texto aqui. Só que no original, no texto original, a ideia de abortar é a criança vir à luz, ela nascer. E isso fica claro na Nova Bíblia Viva. Olha só: se 2 ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, vejam só, esse abortar aqui da Almeida Revista Atualizada, o sentido dele seria dar à luz prematuramente. É esse que é o sentido. Não havendo dano sério, o culpado precisará pagar a indenização. E veja aqui o versículo 23, agora faz sentido. Mas se houver danos graves, isto é, subentende-se, se a criança morrer, se ela morrer, então o castigo será vida por vida. Vejam só como é que essa tradução em equivalência dinâmica, ela quebra o argumento do feminismo. Nós temos também outro texto aqui, Levítico 25, 22 a 28. Vou ler só os 2 primeiros aqui. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º. Até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Olha como é que diz na Nova Bíblia Viva. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e disso continuarão comendo até a colheita do 9º ano. E lembrem que a terra é minha. Portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Vocês são simples estrangeiros e peregrinos. Viu como é que o texto fica bem mais claro numa paráfrase ou então numa Bíblia de equivalência dinâmica? Aí você fala, mas professor, até agora eu não vi nenhuma paráfrase aí, só vi Bíblia de equivalência dinâmica. Sim, mas você pode ler tranquilamente na paráfrase também, que não tem perigo. No caso de textos do Antigo Testamento que tragam narrativas, né? Especificamente aqueles textos mais complicados, como os textos de Levítico, os textos de Crônicas, o livro do Êxodo, naquela parte da construção do tabernáculo, aquelas medidas todas. Se você ler numa paráfrase, como a paráfrase mesmo do Eugene Peterson, com certeza você vai entender muito mais do que se ler numa Almeida Revista Atualizada ou numa Almeida Revista Corrigida. Quero terminar aqui com Levítico 24, versículo 5. Diz assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. Olha só como é que vem na Nova Tradução na Linguagem de hoje. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha. Você quer mais fácil do que isso para entender o sentido? Enquanto que no outro traz: tomarás da flor de farinha
isso quer dizer da melhor farinha, aqui diz da melhor farinha, já diz assim, ó, da melhor farinha. Dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Aí essa medida, 2 dízimas de um efa, a nova tradução na linguagem de hoje trouxe 2 quilos. Ah, professor, e se mesmo assim tiver algum errinho e tal? Olha, se tiver algum errinho, não vai ser por causa de errinho em textos narrativos, ou nessas instruções de tabernáculo, ou nas leis cerimoniais de Levítico, que você vai estar cometendo um grave pecado, não. Você lendo hoje já não entende nada? Eu garanto que mesmo que haja alguma coisinha errada numa paráfrase aqui, nesse caso, mesmo assim você vai entender bem mais do que fosse numa Bíblia de equivalência formal, por exemplo. Então, vamos ficar assim. Quando for para ler um texto em Êxodo sobre as medidas do tabernáculo, quando for para ler Levítico e suas leis cerimoniais religiosas para os sacrifícios do Antigo Testamento, quando for para ler Crônicas que trazem inúmeras genealogias, eu aconselho que você leia numa paráfrase ou então numa Bíblia que preze mais pela equivalência dinâmica, pela tradução por equivalência dinâmica. Já para textos doutrinários, especialmente as epístolas de Paulo, que trazem aqueles termos que têm uma carga teológica profunda, como propiciação, justificação, expiação, imputação. Nesses casos, então, é preferível que você leia numa tradução por equivalência formal ou então numa tradução por equivalência dinâmica, ou até mesmo numa tradução por equivalência dinâmica misturada com equivalência formal, mas nunca use uma paráfrase nesses casos. Então, finalmente, na próxima aula, nós vamos estudar especificamente o versículo 7 de Gálatas 1. Até lá!